Liturgia do dia 17 de maio de 2023, quarta-feira da sexta semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais. De um só homem ele fez toda a raça humana, para habitar sobre a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós. Nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 148. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes e todos os juízes. E vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio. Ele é um motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade,
pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em Atenas, Paulo utiliza uma nova técnica para anunciar o Evangelho. Não começa por citar as Escrituras, como entre os judeus, mas começa por referir a religiosidade dos gregos. O discurso no Areópago de Atenas é um exemplo de enculturação, que não atraiçoa a originalidade da mensagem cristã. Mesmo dirigindo-se a estoicos e epicuristas, mesmo citando poetas gregos, Paulo faz um discurso de profeta, anunciando um homem ressuscitado de entre os mortos. Ainda que se insira na linha dos filósofos e dos poetas que tinham criticado a idolatria, diz o que eles nem sequer podiam imaginar. A verdade alcança-se por meio de um homem ressuscitado de entre os mortos, que também será o juiz final, isto é, o critério definitivo do bem e do mal. Um discurso tão pouco racional divide mais uma vez o auditório. Muitos afastam-se de risos nos lábios, mas alguns aderem à mensagem. Ao citar este discurso de Paulo, Lucas quer dar um exemplo de como se pode apresentar o querigma aos pagãos cultos. Os resultados são sempre idênticos. Há quem acolha a palavra e quem a rejeite. Apesar de tudo, nasce uma comunidade cristã na capital da cultura daquele tempo. No Evangelho, Jesus, durante a sua vida terrena, não pôde ensinar muitas coisas aos discípulos, porque não eram capazes de as entender, pelo menos em profundidade. Só o Espírito Santo é o mestre interior e o guia para a verdade completa. A vinda do Espírito Santo inaugurará uma nova fase do conhecimento da palavra de Jesus. O seu ensinamento será dado no íntimo do coração de cada discípulo. Por ele, hão de conhecer os segredos da verdade de Cristo e interiorizá-los. A missão do Espírito será semelhante à de Jesus, mas dirigida para o passado e para o futuro. Como durante a sua vida terrena o Filho nada fez sem o consenso e a unidade do Pai, assim também o Espírito há de agir em perfeita dependência de Jesus na Igreja pós-pascal. O Espírito será guia na compreensão da palavra de Jesus e do próprio Jesus. Fará ver a realidade de Deus e dos homens como o Pai e o Filho a veem. Fará conhecer o mundo e a história na perspectiva da novidade iniciada com a morte e a ressurreição de Cristo. Paulo verifica que os atenienses são muito religiosos, que sabem muito de religião, que se tinham preocupado em honrar todos os deuses e que entre muitos erros tinham tido uma boa inspiração ao se dedicar a um altar, ao Deus desconhecido. A consciência da sua ignorância podia ser uma preparação para acolher a revelação do verdadeiro Deus. Mas para isso ainda precisavam do Espírito da Verdade, que só é dado por meio do ressuscitado. Muitos, todavia, não estavam preparados para isso. De fato, ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, uns começaram a caçoar, enquanto outros disseram: ouviremos falar sobre isso da próxima vez. Mas houve quem estivesse preparado para acolher o Espírito de verdade, concordando com Paulo. Alguns dos homens, no entanto, concordaram com ele e abraçaram a fé. Uma coisa é saber muito sobre religião e repeti-lo como uma teoria qualquer, e outra é fazer experiência de fé, tomando consciência profunda do que é ser salvo por Jesus. Essa experiência e essa consciência são uma graça do Espírito Santo, o Espírito de verdade, segundo as palavras de Jesus.
É o Espírito que nos permite fazer a exegese das palavras do Senhor, para caminharmos pela história com a mente de Deus, isto é, com o seu modo de ver e de julgar, de sentir e de atuar. Essa mente de Deus coloca muitas vezes os discípulos em confronto com a mentalidade do mundo. O verdadeiro sentido das coisas, da história, dos acontecimentos, está reservado àqueles que têm o Espírito, o deixam falar e escutam a sua voz num coração purificado. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. As épocas mais criativas da história para a fé foram aquelas em que os cristãos se empenharam seriamente na libertação interior, na oração e na santidade. As palavras do Senhor realizam maximamente nos santos, e são eles que melhor compreendem as coisas de Deus e o momento histórico em que vivem. Conhecer a realidade segundo Deus é algo de diferente do conhecimento simplesmente racional. É deixar que o Espírito fale num coração vazio de coisas demasiadamente terrenas. É deixar que o Espírito Santo guie as nossas mentes e os nossos corações. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, ao celebrarmos solenemente a ressurreição do vosso Filho, concedei que nos alegremos com todos os santos, quando ele vier na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.